graça e a paz, meu irmão, minha irmã, que este seja um dia bom, perfeito e agradável a Deus. Lembrando que Deus conta comigo e com você para fazermos neste dia um mundo melhor. Hoje o texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, a reflexão, é a respeito da nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? O texto que eu gostaria de compartilhar está em Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus diz assim: Pois na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Bom, Jesus disse que nada nos seria impossível com uma fé pequenininha. Fé pequenininha no Deus que é todo-poderoso. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Muitas vezes olhamos para o tamanho do problema e olhamos para o nosso tamanho. E aí a gente fica com receio do que vamos fazer. Mas quando nós entendemos que nós precisamos de uma pequena fé no Deus que é todo-poderoso, tudo muda, nossa expectativa muda. Pensando neste assunto, eu me recordei de quando eu era criança, que eu ia à praia com o papai. E aquelas ondas vinham enormes, eu tinha muito medo de entrar na água. Mas quando eu estava no colo de papai, quando o papai falava assim, não, nós vamos entrar. Porque eu falava, pai, me leva na água, né? E papai falava assim, não, nós vamos entrar. E por mais que eu tivesse medo, se eu estava no colo de papai, eu sabia que eu estava segura. E assim nós precisamos nos sentir nos braços do Senhor, seguros. Quando nós entendemos que estamos no colo do Senhor, que mal me poderá fazer o homem? O homem ou qualquer outra circunstância. Precisamos ter fé. Nesse texto, quando Jesus diz para os discípulos que bastaria a fé do tamanho de um grão de mostarda e que nada lhe seria impossível, aconteceu que um homem trouxe a Jesus o seu filho atormentado por espíritos imundos. E esse pai sofria muito vendo a tristeza e a dor e a opressão daquele menino. E esse pai chega para Jesus e fala, Senhor, se podes, cura meu filho. E Jesus olha para aquele homem e diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E esse homem, então, com lágrimas nos olhos, e isso está descrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, diz que este homem, com lágrimas nos olhos, olha para Jesus e diz, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Precisamos ser sinceros para o Senhor. Precisamos abrir o nosso coração a Deus e dizer, Senhor, ajuda-me, porque a minha fé está tão pequenininha. Mas nós nunca podemos duvidar do tamanho do Deus que nós servimos, daquele que cuida de nós, daquele cujos olhos estão fitos em nós. Os olhos de Deus não perdem um detalhe da nossa vida. O Senhor se alegra em cuidar de nós, Ele tem zelo por nós. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que nós somos para Deus como a menina dos seus olhos. A menina dos olhos é essa bolinha preta que quando você faz assim, você pisca. Nós somos para Deus assim, Ele está atento às nossas vidas. Nós precisamos crer.
Precisamos crer que o Deus Todo-Poderoso está conosco. E quando nós entendemos que nós estamos acompanhados de um Deus forte, de um Deus grande, de um Deus que é fiel a nós, que não nos deixa jamais, porque foi Ele que falou: eis que estarei convosco. As nossas expectativas mudam. A nossa forma de ver as coisas mudam. A nossa maneira de ver as circunstâncias se transformam. Queridos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que eu não vejo. A fé é a certeza das coisas que eu estou esperando. Eu não posso pedir a Deus uma coisa e falar assim: ah, mas será que Ele vai dar? Não! Se aquilo que eu estou orando está em linha com a vontade de Deus, por que eu vou duvidar? Eu não posso duvidar. Se aquilo que eu estou orando, será que Deus está me ouvindo? O Senhor não é surdo, não está surdo às nossas orações. O Senhor está atento a cada um de nós. Lá também no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, se não me engano, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé para agradar ao Senhor. Qual o tamanho da nossa fé? A fé precisa ser exercitada por nós. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos orar com convicção. Precisamos usar a nossa palavra, a nossa boca com autoridade, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Precisamos estar nos enchendo da palavra de Deus, buscando na palavra de Deus aquilo que enche o nosso coração de esperança. Tudo que está descrito na palavra é para mim e para você. Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho que Ele ama mais que o outro. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos encher do Senhor. Nós precisamos buscar na palavra de Deus, deixar o nosso coração, sabe, se derretendo na presença do Senhor. Ao ponto nosso coração estar tão cheio da palavra que quando nós abrimos a nossa boca, da nossa boca só vai sair o que o nosso coração está cheio. É assim que funciona. Precisamos nos encher de Deus, buscar ao Senhor, trabalhar o nosso coração. Aquilo que está escrito na Bíblia, a Bíblia não é um livro difícil de ser lido, porque a Bíblia não diz uma coisa para você pensar que é outra. Não, a Bíblia quer dizer exatamente o que ela diz. Nós somos um povo que temos esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Nós somos um povo que podemos ter alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Nós não vivemos felizes ou tristes conforme as circunstâncias do mundo. Não, o justo viverá pela fé. E é a fé que vence o mundo. E é a fé quem nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é o Senhor quem nos garante isso. Queridos, que nós possamos nos encher cada vez mais de Deus, buscar a presença de Deus continuamente, nos debruçar na palavra de Deus e nos alimentar dela,
para que dela, com o nosso coração cheio, possamos transbordar a presença do Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, para que possamos ser instrumentos dele, levando fé a outros corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor. Te louvo e te dou graças, ó Pai, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Que neste dia, Senhor, possamos exercitar a fé que temos em Ti. Que o Senhor, ó Deus amado, ministre ao nosso coração. Que possamos, ó Deus amado, orar com expectativas, com alegrias, com esperança e com a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco. Pai, dá-nos, ó Deus amado, um dia especial, um dia, ó Deus, onde possamos manifestar a Tua glória uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, os meus irmãos. Abençoe, ó Deus amado, para que nas circunstâncias onde eles têm alguma ansiedade, medo, algum temor, ó Deus amado, que isso tudo caia por terra e que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações de fé e esperança no Deus que nos dá sempre a vitória. Pai, eu te louvo e te glorifico por tudo. Eu oro, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe poderosamente nesse dia.